Olá! Seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos analisar a fundo um tema crucial para qualquer investidor, inspirado pela matéria Fundos de Investimentos, ETFs. Qual é a melhor escolha para sua carteira? Da Toro Investimentos. Vamos desvendar as diferenças, vantagens e armadilhas de cada uma dessas modalidades, para que você possa tomar a decisão mais inteligente para o seu dinheiro. Sinta-se completamente à vontade para deixar nos comentários a sua experiência com fundos ou ETFs, ou qualquer dúvida que surgir ao longo da nossa conversa. A troca de informações é fundamental para o crescimento de todos nós como investidores. Neste vídeo, vamos entender o que são exatamente os fundos de investimento e os ETFs, também conhecidos como fundos de índice. Mais do que isso, vamos colocar os dois lado a lado, comparando custos, tributação, gestão e liquidez. E para começar, aqui vai uma informação que pode mudar a forma como você enxerga seus investimentos. A diferença de 1 ou 2% na taxa de administração, que parece pequena, pode consumir mais de 1/3 do seu patrimônio total ao longo de 30 anos de investimento. Tudo por causa de um detalhe tributário chamado come-cotas, que atua silenciosamente nos fundos tradicionais, mas não afeta os ETFs de ações. Muitos investidores iniciantes são atraídos pela promessa de uma gestão profissional nos fundos de investimento, acreditando que um especialista tomando as decisões garantirá um retorno superior. Essa é a chamada gestão ativa. O gestor, junto com sua equipe de analistas, mergulha no mercado, estuda empresas, analisa balanços e busca as melhores oportunidades para, em tese, superar um índice de referência como o Ibovespa, que funciona como um termômetro do desempenho das principais ações da Bolsa Brasileira. A ideia de ter alguém qualificado cuidando do seu dinheiro é, sem dúvida, muito confortável. Contudo, essa comodidade tem um preço, e ele não é baixo. A primeira mordida vem na forma da taxa de administração, um percentual que incide sobre todo o seu patrimônio investido, seja o fundo dando lucro ou prejuízo. Essa taxa, que pode variar de 1 a mais de 2% ao ano em fundos de ações, remunera toda a estrutura do fundo: o gestor, os analistas, o custodiante e o administrador. Além dela, muitos fundos de gestão ativa cobram uma taxa de performance, geralmente de 20% sobre o que exceder o seu índice de referência. Se o fundo rendeu 15% e o Ibovespa rendeu 10% no mesmo período, você pagará 20% sobre esses 5% de rendimento excedente. Parece justo, afinal, o gestor foi recompensado por um bom trabalho. O problema é que estatísticas consistentes, tanto no Brasil quanto no exterior, mostram que a grande maioria dos gestores de fundos de gestão ativa não consegue superar seus benchmarks de forma consistente no longo prazo, especialmente depois de descontadas as taxas. Ou seja, muitas vezes, o investidor paga caro por um serviço que, no final das contas, entrega um resultado igual ou até inferior ao que ele poderia obter de uma forma muito mais barata. E é aqui que os ETFs entram em cena como uma alternativa poderosa. O ETF, sigla para Exchange Traded Fund, que em português significa Fundo Negociado em Bolsa, opera com uma filosofia radicalmente diferente. Em vez de tentar vencer o mercado, ele busca replicar o desempenho de um índice de referência. Por isso, sua gestão é chamada de passiva. O gestor de um ETF que segue o Ibovespa, por exemplo, não tenta adivinhar quais ações vão subir ou cair. Sua única função é montar uma carteira de ações com a mesma composição e o mesmo peso que elas têm no índice oficial. Se uma empresa representa 5% do Ibovespa, o gestor do ETF comprará ações dessa empresa até que ela represente 5% da carteira do fundo. É uma estratégia simples, transparente e, o mais importante, muito barata de se manter.
Como não há uma equipe gigantesca de analistas fazendo pesquisas aprofundadas para tentar adivinhar os próximos movimentos do mercado, as taxas de administração dos ETFs são drasticamente menores, geralmente ficando abaixo de 0,5% ao ano, com muitos ETFs populares cobrando taxas na casa de 0,2% ou 0,3%. E claro, não existe taxa de performance, pois o objetivo não é superar, mas sim igualar o índice. Essa diferença brutal nos custos é um dos principais argumentos a favor dos ETFs, pois no longo prazo, cada real que deixa de ser pago em taxas é um real que continua trabalhando para você, gerando mais juros compostos e acelerando o crescimento do seu patrimônio. Vamos aprofundar a comparação para que as diferenças fiquem ainda mais claras. Começando pela tributação, um campo onde a batalha pende fortemente para o lado dos ETFs. Nos fundos de investimento, com exceção dos fundos de ações, existe o chamado Come-Cotas. É uma antecipação do imposto de renda que ocorre 2 vezes por ano, no último dia útil de maio e de novembro. O governo, sem que você precise fazer nada, calcula o rendimento do período e debita o imposto diretamente do seu número de cotas. Parece prático, mas é péssimo para o investidor. Imagine que você tinha 1.000 cotas. Após o Come-Cotas, você passa a ter, por exemplo, 990. Aquele valor que foi retirado para pagar o imposto deixa de render juros para você. Ao longo de décadas, o efeito acumulado do Come-Cotas é devastador, pois ele reduz a base sobre a qual os juros compostos atuam. Nos ETFs de ações, a história é outra. O imposto de renda, na alíquota de 15% sobre o lucro, só é pago quando você vende suas cotas. Isso significa que enquanto você mantiver o investimento, 100% do seu capital e dos seus rendimentos continuarão trabalhando para você, maximizando o poder dos juros compostos. A responsabilidade de calcular e pagar o imposto através de um documento de arrecadação de receitas federais, a DARF, é do próprio investidor, o que exige um pouco mais de organização, mas a vantagem financeira de adiar o pagamento do imposto por anos ou décadas é imensurável. Outro ponto crucial é a liquidez e a forma de negociação. Comprar e vender cotas de um fundo de investimento é um processo que envolve o administrador do fundo. Você solicita a aplicação e o dinheiro é convertido em cotas, ou solicita o resgate e suas cotas são convertidas em dinheiro. Esse processo não é instantâneo. Cada fundo tem um prazo de cotização e um prazo de liquidação. Um fundo com prazo D+30, por exemplo, significa que o cálculo do valor da sua cota será feito com base no fechamento do mercado em 30 dias após o seu pedido de resgate. E o dinheiro só cairá na sua conta alguns dias depois. Isso pode ser um problema se você precisar do dinheiro com urgência. Já os ETFs são negociados na Bolsa de Valores, exatamente como se fossem uma ação de uma empresa. Você entra no home broker da sua corretora, digita o código do ETF, como BOVA11 para o que segue o Ibovespa, e pode comprar ou vender cotas a qualquer momento durante o pregão, com o preço variando em tempo real. A liquidez é diária e o dinheiro da venda geralmente fica disponível na sua conta em 2 dias úteis. Essa facilidade de negociação e a transparência de saber o preço exato a cada segundo são vantagens significativas dos ETFs. Vamos pensar em um cenário prático para ilustrar o impacto dos custos e da tributação. Imagine 2 investidores, a Ana e o Bruno. Ambos decidem investir R$100.000 pensando na aposentadoria, daqui a 30 anos. Ana, mais conservadora e confiante na gestão profissional, escolhe um fundo de ações de gestão ativa, que cobra uma taxa de administração de 2% ao ano e tem come-cota semestral. Bruno, por outro lado, prefere uma abordagem mais simples e barata.
e investe os mesmos R$ 100.000 em um ETF que replica o Ibovespa, com uma taxa de administração de apenas 0,3% ao ano e sem come-cotas. Vamos supor que, por um milagre da consistência, o gestor do fundo da ANA consiga exatamente a mesma rentabilidade bruta do Ibovespa ao longo dessas 3 décadas, digamos, 10% ao ano. No final dos 30 anos, mesmo com a mesma rentabilidade bruta, o resultado líquido dos dois será drasticamente diferente. A cada ano, 2% do patrimônio da ANA é corroído pela taxa de administração. A cada semestre, o Come-Cotas retira uma fatia do seu lucro, diminuindo a base para os rendimentos futuros. Bruno, por sua vez, perde apenas 0,3% ao ano para a taxa, e seu capital cresce livremente, sem a interferência semestral do leão. Ao final do período de 30 anos, ao sacar o dinheiro, Bruno terá acumulado um patrimônio significativamente maior que o de Ana. A diferença, que pode chegar a centenas de milhares de reais, não veio de uma rentabilidade mágica, mas simplesmente da economia com taxas e da eficiência tributária do seu investimento. Esse é o poder silencioso e implacável dos custos no longo prazo. Agora, isso significa que os fundos de investimento são sempre uma escolha ruim? Não necessariamente. Existem situações e tipos de fundos onde a gestão ativa pode, de fato, agregar muito valor. Em mercados menos eficientes, como o de ações de empresas pequenas, as chamadas small caps, ou em estratégias mais complexas de fundos multimercado, que investem em diferentes classes de ativos como juros, moedas e ações. Um gestor habilidoso pode encontrar oportunidades que um simples índice não captura. Para o investidor que não tem tempo ou conhecimento para analisar esses mercados mais complexos, delegar essa função a um especialista pode ser uma decisão acertada, desde que ele esteja ciente dos custos envolvidos e pesquise muito bem o histórico e a filosofia do gestor antes de investir. O problema é que encontrar esses gestores que consistentemente superam o mercado, os chamados fora da curva, não é uma tarefa fácil. Exige estudo, acompanhamento e uma dose de sorte. Para a grande maioria dos investidores, especialmente aqueles que estão focando em construir o núcleo principal de sua carteira de longo prazo, a simplicidade, a transparência e os baixos custos dos ETFs costumam ser a opção mais racional e com maior probabilidade de sucesso. Uma pergunta muito comum é se é possível ter tanto fundos de investimento quanto ETFs na mesma carteira. A resposta não é apenas sim, mas essa é, para muitos, a melhor estratégia. Você pode construir a base da sua carteira, digamos, 70% ou 80% do seu capital, com ETFs de baixo custo que replicam índices amplos, como o Ibovespa para ações brasileiras e o S&P 500 para ações americanas. Isso lhe garante o retorno médio do mercado com custos mínimos, formando um alicerce sólido e diversificado para o seu patrimônio. Com os 20% ou 30% restantes, você pode fazer o que se chama de aposta satélite, investindo em fundos de gestão ativa que você realmente acredita que podem gerar um valor adicional. Pode ser um fundo multimercado com uma estratégia arrojada, um fundo de ações focado em um setor específico que você acredita ter grande potencial de crescimento, ou um fundo de small caps, gerido por uma equipe que você admira. Dessa forma, você combina o melhor dos dois mundos, a segurança e a eficiência dos custos da gestão passiva com o potencial de maiores retornos da gestão ativa, mas de uma forma controlada e sem comprometer a maior parte do seu patrimônio com taxas elevadas. É importante também diferenciar um fundo de ações de um ETF de ações. Embora ambos invistam em ações, a filosofia é o que os separa. O fundo de ações, como já vimos, tem um gestor ativo que escolhe as ações baseada em sua análise, tentando comprar aquelas que ele acredita que vão se valorizar mais que a média. A carteira de um fundo de ações
pode ter 20, 30 ou 40 empresas selecionadas a dedo. Já um ETF de ações, como o que segue o Ibovespa, não faz essa seleção. Ele simplesmente compra todas as ações que compõem o índice, na proporção exata em que elas estão lá. A carteira do BOVA11, por exemplo, terá cerca de 90 ações, refletindo a composição do Ibovespa. O ETF não tenta ser mais esperto que o mercado. Ele apenas busca ser o mercado. Essa falta de seletividade da gestão passiva é, ao mesmo tempo, sua maior força e sua maior fraqueza. A força é que você está automaticamente diversificado nas maiores e mais líquidas empresas do país. A fraqueza é que você também estará investindo em empresas que talvez não estejam em seu melhor momento, simplesmente porque elas fazem parte do índice. Quando falamos de valor mínimo para começar a investir, os ETFs também costumam levar vantagem em termos de acessibilidade. Como são negociados em cotas na bolsa, você pode comprar uma única cota. O preço de uma cota de um ETF como o BOVA11 geralmente fica na casa dos R$100, tornando o investimento inicial extremamente baixo e acessível para qualquer pessoa. Já os fundos de investimento podem ter aplicações iniciais que variam muito. Existem fundos excelentes que exigem aplicações mínimas de R$1.000, R$5.000 ou até mais de R$25.000, embora muitas plataformas de investimento hoje tenham democratizado o acesso, oferecendo fundos com aplicações iniciais de apenas R$100. De qualquer forma, a facilidade de comprar apenas uma cota de ETF pelo home broker com poucos cliques é um atrativo inegável para quem está começando e quer ir aportando aos poucos. Então, qual é a melhor escolha para a sua carteira? A decisão final dependerá inteiramente do seu perfil e dos seus objetivos. Se você é um investidor que busca simplicidade, não quer se preocupar com a escolha de gestores, acredita na eficiência do mercado no longo prazo e, acima de tudo, quer minimizar os custos para maximizar seus retornos, os ETFs são muito provavelmente a escolha mais inteligente e adequada para você. Eles são ideais para quem busca um rendimento de longo prazo e uma gestão patrimonial descomplicada. Por outro lado, se você é um investidor que gosta de estudar o mercado, acompanha o trabalho de diferentes gestores, acredita que é possível encontrar talentos capazes de superar o mercado de forma consistente e está disposto a pagar taxas mais altas por esse potencial de retorno extra, esse cara acompanhar todo mundo. Então, os fundos de investimento de gestão ativa podem fazer sentido como uma parte da sua estratégia. O importante é não tomar essa decisão de forma passiva. Não escolha um fundo apenas porque seu gerente de banco recomendou. Pesquise, compare as taxas, entenda a estratégia do gestor e, principalmente, entenda a diferença fundamental entre a gestão ativa e a passiva. O conhecimento é a sua maior ferramenta para construir uma carteira de investimento sólida e vitoriosa no longo prazo, protegendo seu dinheiro de taxas abusivas e maximizando seu potencial de crescimento. O acesso a ambos os produtos é hoje muito simples. Para investir em ETFs, basta abrir conta em qualquer corretora de valores, transferir o dinheiro e, através do home broker, que é a plataforma de negociação online, buscar pelo código do ETF desejado e enviar a ordem de compra. Para investir em fundos de investimento, o caminho é semelhante. Dentro da plataforma da corretora, haverá uma seção ou uma vitrine de fundos, onde você poderá pesquisar, usar filtros para encontrar os que se encaixam no seu perfil, ler os regulamentos, verificar a rentabilidade histórica e, então, solicitar a aplicação. A diversidade de opções é imensa nos dois casos, e cabe a você, como investidor, fazer o dever de casa para escolher os veículos de investimento que melhor se alinham com sua jornada financeira pessoal e seus sonhos para o futuro. Não existe uma resposta única, mas entender profundamente as engrenagens de cada opção é o primeiro e mais decisivo passo para fazer uma escolha consciente e bem-sucedida.
Obrigado por sua audiência. Continue explorando os vídeos do nosso canal para aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre o mundo dos investimentos e finanças pessoais.